Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Nós estamos aqui já na lição de número 2. O título da lição de hoje é O Amor da Aliança. Na semana passada nós vimos ali como Deus ama com generosidade, percebemos o seu amor incondicional, fazendo ali uma relação com o relato do profeta Oséias. Nós percebemos que Deus ele nos ama de forma incondicional, apesar da nossa infidelidade, ele nos ama de forma incondicional. Então, o seu amor ele não depende de nada. Ele amar a humanidade, para ele amar a humanidade, não depende de nada. Ele simplesmente ama. Inclusive, esse amor é um amor voluntário. Nós percebemos isso também na lição de semana passada. Então, Deus ama com generosidade, o amor incondicional, um amor voluntário. E nós vamos perceber que o amor de Deus para com os seres humanos ele é tão grande que ele deseja entrar num relacionamento com os seres humanos. Interessante isso, Então Deus ele nos ama tanto que ele deseja entrar num relacionamento conosco. E aí nós vamos entender que dentro de um contexto de relacionamento, nós precisamos entender que o amor ele não pode ser unilateral, ele pode ser único, unilateral, só vindo de uma pessoa. O amor dentro de uma relação, dentro de um relacionamento, ele deve ser recíproco. Então, para um relacionamento funcionar, ele deve ser um amor recíproco, não pode ser unilateral, porque senão o relacionamento ele não vai funcionar. Então, nós vamos perceber que faz diferença para o Senhor se os seres humanos eles refletem ou não o seu amor. Porque vamos entender que quando Deus nos ama, quando ele concede o seu amor para conosco, nós precisamos, dentro de um contexto de relacionamento, refletir esse amor. E refletir para onde? Quando Deus ele concede o seu amor para conosco, esse amor ele deve ser refletido de volta para Deus, mas também deve ser refletido para com os outros, para com as outras pessoas, para com o nosso próximo. Então, dentro de um contexto de relacionamento, esse amor que Deus nos concede, ele deve ser refletido de volta para Deus e também deve ser refletido em direção às outras pessoas. Então, esse é o contexto de relacionamento. Então, Deus nos ama tanto que ele deseja entrar num relacionamento. Dentro do contexto de relacionamento, o amor ele não pode ser unilateral, ele tem que ser recíproco. E isso é muito importante. Lá em João 3,16, nós temos um verso muito conhecido, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E um ponto importante que esse verso nos mostra está logo no início desse verso, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, quem Deus amou? A quem Deus amou? O mundo, a todas as suas criaturas, a todos os seres humanos, todos aqueles que vieram, desde a criação, aqueles que existem hoje e aqueles que ainda estão por existir, as próximas gerações. Então, Deus amou todos, Deus ama todos. E isso é muito importante. Quando nós falamos do amor de Deus, precisamos entender que ele ama a todos. Não há exceção. Ele ama a todos. E aquele amor que nós falamos que é um amor incondicional. E esse amor faz com que ele deseje entrar dentro de um relacionamento conosco. Vamos falar aqui também mais para frente, no contexto de aliança. Então, ele deseja entrar numa aliança, deseja entrar num relacionamento, e nesse relacionamento o amor ele não pode ser unilateral. Para funcionar, ele tem que ser recíproco. E aqui é interessante que algumas pessoas às vezes falam que porque Deus não me ama. Aqui o verso fala que Deus ama a todos, que Deus amou o mundo todo, que Deus amou todas as pessoas. Mas algumas pessoas falam: não, Deus não me ama. Olha só a minha vida, Deus não me ama. Se ele me amasse, não estaria assim. Porque Deus olha a vida do outro, o outro está melhor que eu, Então Deus ama aquela outra pessoa, mas Deus não me ama. Eu não sinto que Deus me ama. Algumas pessoas falam: eu não sinto que Deus me ama. Entenda uma coisa: você não precisa sentir que Deus te ama. Você não precisa sentir que Deus te ama. Você precisa saber que Deus te ama. É diferente. Você não precisa sentir. Não sinto que Deus me ama. Você não precisa sentir. Você precisa saber. E nós sabemos, sem a menor dúvida, de acordo com a palavra de Deus, que Deus ama a todos.
né? Às vezes a nossa vida parece estar um pouco difícil, algumas coisas não estão acontecendo, algumas tragédias, alguns desafios. Nós precisamos entender que Deus nos ama, independente de qualquer coisa. Deus nos ama. E algumas situações, né, Ele permite que aconteça com um propósito divino, se nós confiarmos nele, se nós continuarmos acreditando em seu amor, confiando nele, pode ter certeza, né, que o que estiver acontecendo tem um propósito divino aí por trás. Tem um propósito divino, tem uma permissão de Deus diante desse acontecimento. Né? Precisamos confiar, precisamos saber também que muitas das coisas que acontecem ruins na nossa vida, muitas delas são por escolhas, né? Por decisões que nós tomamos errôneas e acaba gerando alguma consequência. Ou outras coisas que acontecem na nossa vida, né, de ruim, é simplesmente pelo fato de vivermos num mundo de pecado. Mas Deus nos ama. Né? Mas Deus nos ama, não tenha dúvida disso, né? É um amor seguro, é um amor certo, né? Nós precisamos entender esse amor, né? Não vamos, é evidente, compreender completamente esse amor, né? Mas nós precisamos entender que sim, Ele nos ama. Então, eu não estou sentindo que Deus me ama, hoje eu não estou sentindo isso, não estou sentindo aquilo, né? O ser humano, ele é muito movido a sentimento, né? O ser humano parece que ele só acredita e confia em alguma coisa quando ele está sentindo aquilo, quando ele consegue perceber, quando ele consegue palpar aquilo, né? O amor de Deus nós precisamos saber, né? O amor de Deus nós precisamos saber. Ele nos ama. Então, não estou sentindo, não se preocupe com isso. Simplesmente saiba, Ele te ama. E não tenha dúvida disso, né? Deus nos ama e ama todas as pessoas. Aqui em Salmos 145, no verso 9, diz assim: o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Então, mais um texto aí confirmando, né, que o Senhor é bom para todos. Não tem distinção aqui. O Senhor é bom para com certas pessoas, para com as pessoas que fazem isso, fazem aquilo. Não, o Senhor é bom para todos. Né? O Senhor é bom para todos. Mas nós vamos, como nós falamos, compreender que dentro do contexto de aliança, de relacionamento, né, as bênçãos de Deus, para usufruirmos, né, as bênçãos que Deus tem para nos proporcionar, dentro do contexto de aliança, esse amor ele deve ser recíproco, né, não pode ser unilateral. Então, Deus me ama, não importa o que eu faça, então eu vou fazer qualquer coisa porque Ele vai me amar de qualquer jeito. Sim, tá certo, Ele vai te amar de qualquer jeito, né, mas para nós usufruirmos as suas bênçãos, nós vamos perceber um pouquinho mais para frente que esse amor ele precisa ser recíproco, porque dentro do contexto de relacionamento, que nós já falamos, o amor ele não pode ser unilateral. Bem, lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, nós temos aqui uma demonstração de amor de Deus, né? Uma demonstração do amor de Deus. 2 Pedro 3, verso 9 diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, uma demonstração do amor de Deus é justamente o fato dele desejar salvar todas as pessoas, né? Ele deseja que todos cheguem ao arrependimento. Então, por isso que ele está dando tempo para a humanidade, né? Porque ele deseja que todas as pessoas se arrependam. Todas as pessoas, ele deseja salvar a todos. E essa é uma grande demonstração do seu amor, né? O desejo de salvar todas as pessoas. Porque, no final, o que importa é isso, né? Porque o que nós passamos aqui nesse mundo, com relação à questão de tempo, é tão insignificante em comparação com a vida eterna que Ele nos oferece, né, que o objetivo de Deus é nos salvar. Então, muitas coisas Ele permite que aconteçam na nossa vida, inclusive muitos desafios, né, nos preparando, nos moldando, nos ajudando a decidir estar ao seu lado, né, a aceitar o sacrifício de Jesus em nosso lugar, porque o objetivo de Deus é salvar as pessoas, né, nos salvar. Ele nos ama tanto que Ele deseja nos salvar, né? Então, muitas dificuldades que aparecem, muitas coisas ruins que aparecem na nossa vida, com certeza tem um propósito divino por trás, né? E o objetivo de Deus, no final, não é que nós tenhamos uma boa vida aqui nessa terra. É claro que Ele deseja que nós vivamos bem aqui, né? E a palavra de Deus nos traz várias orientações de como nós vivemos aqui nesse mundo,
para vivermos de uma forma melhor, apesar de estarmos no mundo de pecado, né? Mas o objetivo final, digamos assim, de Deus não é que tenhamos uma boa vida aqui nessa terra e pronto. Não, o objetivo final de Deus é nos salvar. Então, se for necessário que coisas ruins aconteçam na nossa vida, aqui nessa terra, para que nós possamos ser encaminhados à salvação eterna, né, à vida eterna em Cristo Jesus, é óbvio que Deus vai permitir que essas coisas ruins aconteçam, porque o objetivo final não é essa terra, mas é a vida eterna com Cristo Jesus, né? Aceitar então o sacrifício de Jesus e ser salvo, né? Viver a vida eterna. Então, esse é o objetivo. Então, esse aqui é uma grande demonstração do amor de Deus, né? Que ele, como diz, né? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, mas na verdade ele está sendo longânimo, bondoso, misericordioso, né? E porque o desejo dele é salvar a todos e fazer com que todos cheguem ao arrependimento. E esse contexto, né, então, de Deus amar a todos é muito importante, né? Então, tudo isso que nós falamos aqui até agora, nós precisamos compreender, ter a clareza de que Deus ama a todos. Apesar de algumas circunstâncias parecer que Deus está longe de nós, na verdade ele não está. Ele ama a todos, ele nos ama, ele continua nos amando a todo momento. Na sequência, nós temos que, no contexto da aliança que Deus ele faz com o seu povo, né, a Bíblia ela retrata, por exemplo, sempre essa aliança, em alguns momentos, né, a Bíblia retrata essa aliança como um amor entre marido e mulher. Porque ele trata de uma aliança, né, uma relação de amor pactual, é um pacto, é uma relação pactual. Lá em Deuteronômio, capítulo 7, verso 9, Deuteronômio, capítulo 7, verso 9, deixa eu abrir aqui rapidinho, Deuteronômio, capítulo 7, verso 9, entender que o contexto de Deuteronômio é um contexto onde Moisés está falando com o povo, logo, né, o momento anterior à entrada do povo na Terra Prometida. Então, Deuteronômio é um livro onde tem muitas instruções, muitas leis ali, instruções, orientações de Moisés, para que o povo pudesse viver da melhor forma na terra que o povo iria herdar, na Terra Prometida, né, a terra de Canaã. Então, aqui é um livro de instruções, orientações, para que vivesse, né, melhor. E em Deuteronômio 7, verso 9, já no contexto aqui da aliança de Deus com o seu povo, diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Então veja que o amor de Deus, ele não é condicional, mas a relação de aliança com o seu povo é. Então nós falamos na lição de semana passada, na introdução da lição de hoje nós falamos, o amor de Deus ele é incondicional. Ele nos ama, simplesmente nos ama, de forma voluntária e incondicional, independente de qualquer coisa. Mas quando a gente fala no relacionamento, né, na aliança de Deus com o povo, né, esse relacionamento pactual de Deus com o seu povo, aí isso é condicional. Porque, como disse aqui Moisés, né, Deus guarda a aliança, a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Ou seja, é o amor recíproco. Esse amor ele tem que ser respondido, ele tem que ser correspondido, melhor dizendo. Né? Vai ser correspondido como? Né? Guardando os mandamentos de Deus, sendo fiel a Deus. Então, eu não vou guardar o mandamento, não vou ser fiel a Deus para conseguir alguma coisa. Na verdade, a resposta ao amor de Deus, ela vem naturalmente, com guardar os mandamentos, ser fiel a Deus, entende? Então, o caminho é esse. Deus me ama e, por Ele me amar, eu vou refletir esse amor de volta a Ele. Eu vou refletir esse amor ao meu próximo, né? E nesse reflexo desse amor, naturalmente eu irei obedecê-lo. Eu irei ser fiel a Ele. Ser fiel porque eu o amo, não porque eu quero conquistar alguma coisa, porque aí você entra num contexto de querer, na verdade, se dar bem de alguma forma, né? Fazer para conquistar alguma coisa. Não, eu faço porque eu amo, né? Simplesmente eu amo minha esposa, por exemplo, né? E eu não vou fazer algo por ela para conquistar, para ganhar, para me dar bem. Não, vou fazer porque eu amo, entende? É simplesmente dessa forma. Então, os benefícios, né, para o ser humano dentro do contexto de aliança com Deus, ele é condicional à fidelidade e obediência. Mais uma vez, só para ficar claro, né, eu estou aqui falando
repetindo algumas ideias, mas só para ficar claro na nossa mente. O amor de Deus ele é incondicional, mas para usufruirmos os benefícios desse amor, nós precisamos entrar numa aliança, num relacionamento com Ele. E esse relacionamento ele deve ser um amor recíproco, ele deve ser esse amor refletido. Deus ele convida a todos para participar dessa aliança. Deus convida a todos para serem salvos em nome de Cristo Jesus, Assim como nós vimos na parábola, na semana passada. Você que não acompanhou o vídeo da semana passada, seria interessante você voltar, porque a gente abordou algumas ideias iniciais. E aí, na semana passada, nós falamos da parábola das bodas, do casamento, onde ali, de forma resumida, um rei ele vai fazer uma festa para o seu filho, convida as pessoas não aceitam o convite, ele manda alguns servos para chamar as pessoas ali para o casamento, as pessoas não aceitam, inclusive maltratam esses servos que estão convidando, que estão indo lá convidar as pessoas, e no final nós compreendemos que isso tem total relação com o convite que Deus faz ao seu povo, para participar da sua aliança, para aceitar a salvação em Cristo Jesus, E então nós percebemos que Deus ele convida a todos, mas como nós demonstramos que aceitamos o convite e também o amamos, De que forma nós vamos aceitar o convite e demonstrar que amamos a Deus também? Acabamos de ver, obediência. Lá em João 14, 21, diz assim: aquele que tem os mandamentos e os guarda, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Mas como nós falamos, não é guardar os mandamentos para alguma coisa. Não. Nós guardamos porque nós o amamos. Entende? Às vezes a gente quer inverter a ordem, guardar mandamento, ler mandamento, se preocupar com mandamento, porque é isso que Deus pede, então eu preciso guardar mandamento para conquistar alguma coisa, para ganhar a salvação, para ganhar os benefícios de Deus. Não, não é assim. Nós guardamos porque o amamos. Não é para, mas é porque. Faz total diferença. Faz total diferença. Porque para Deus, as intenções, elas fazem diferença. Aqui algumas coisas no mundo, às vezes a gente faz algumas coisas, não sei qual exemplo eu poderia usar, mas às vezes a gente faz algumas coisas que a gente fala... não importa, o que importa é que deu certo, o que importa é que fez o certo. Não, mas para Deus a intenção importa, a motivação ela é importante. Então por que eu guardo os mandamentos? É para conquistar alguma coisa? É para alcançar alguma coisa? É para alcançar a salvação? Uma grande bobagem, porque nós nunca vamos merecer nada. Nós guardamos, nós o obedecemos, nós somos fiéis a Ele, porque o amamos, porque refletimos esse amor, e naturalmente esse amor ele é demonstrado de alguma forma, e dentro desse contexto ele é demonstrado também por aqueles que guardam seus mandamentos, são fiéis, são obedientes a Deus. Em 1 João 4, verso 7, 1 João 4, verso 7, deixa eu só abrir aqui rapidinho, 1 João capítulo 4, lá no finalzinho da Bíblia, um pouquinho antes de Apocalipse, 1 João capítulo 4, verso 7, ele vai dizer assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Confirmando aquilo que nós já falamos, Nós recebemos o amor de Deus, e esse amor deve ser refletido de volta a Deus, ao mesmo tempo que esse amor deve ser refletido amando as outras pessoas. E aqui dentro desse contexto nós temos uma parábola, a parábola do servo que não queria perdoar, está lá em Mateus capítulo 18, verso 23 ao verso 35. Vamos dar uma resumida na parábola. A parábola diz que um homem, um senhor, ele tinha um servo que o devia, e o devia um valor muito alto. Esse servo devia um valor muito alto ao Senhor. O valor que esse servo devia ao Senhor era 10.000 talentos. E aqui, só para você ter uma ideia, essa questão dos talentos, aqui só para a gente compreender o tamanho da dívida que esse servo tinha para com esse senhor,
ele devia 10.000 talentos. Um talento, ele é equivalente a 6.000 denários. E um denário é justamente um dia de trabalho, né? Equivale a um dia de trabalho, o pagamento por um dia de trabalho. Um denário. 6.000 denários equivalem a um talento. E o servo devia 10.000 talentos. Só para você compreender de forma mais clara, levando em consideração 300 dias de trabalho, né? Pensando ali, tirando os dias de folga, então quer dizer que o servo, em um ano, ele ganhava 300 denários, né? Já que um dia de trabalho equivalia a um denário. Então, em um ano, ele recebia 300 denários. Para ele conseguir um talento, que eram 6.000 denários, né? É só você fazer os cálculos, você chega a 20 anos de trabalho, né? Porque são 6.000 dias. 6.000 dias, e cada ano ali com 300 dias de trabalho. Então, em 20 anos, o servo ele pagaria um talento. Mas a dívida não era de um talento. A dívida era de 10.000 talentos. Então, 20 vezes 10.000, para pagar então os 10.000 talentos, ele deveria trabalhar 200.000 anos para pagar a sua dívida. É pouco tempo, é muito tempo? 200.000 anos. 200.000 anos para pagar a sua dívida de 10.000 talentos. É evidente que a parábola ela quer nos mostrar que essa dívida era uma dívida impagável. Era uma dívida impossível de ser paga, né? A parábola ela quer nos mostrar justamente isso. É uma dívida impagável. Mas esse servo, esse senhor, ele perdoou a dívida desse servo, né? O senhor simplesmente perdoou. Não precisa mais pagar essa dívida, não precisa pagar. O senhor ele perdoou a dívida desse servo. Mas esse servo tinha um conservo, e esse conservo o devia 100 denários. 100 denários, levando em consideração que um denário equivale a um dia de trabalho, esse conservo então deveria pagar o equivalente a 100 dias de trabalho. Uma dívida bem pequenininha comparado aos 200.000 dias que o servo deveria pagar para o seu senhor. Mas esse servo que teve a sua dívida perdoada, ele não perdoou a dívida do seu conservo, mesmo sendo uma dívida bem menor, quase que insignificante, perto daquela dívida que ele foi perdoado. E aí, o senhor, sabendo que o seu servo não perdoou o seu conservo, ele então foi buscar o seu servo e o colocou na prisão. Então veja que o amor, né, do senhor, ele foi concedido ao servo. Mas o seu servo ele não refletiu esse amor para com o seu próximo. A partir do momento, né, que esse amor então ele não é refletido, foi um amor unilateral, digamos assim, né, não foi um amor recíproco, né, foi um amor unilateral. Então o Senhor amou o servo e o perdoou, mas o seu servo não perdoou o seu conservo. A partir desse momento, como nós falamos, ele perdeu os benefícios do amor do seu servo, do seu senhor, perdão, né? Ele perdeu os benefícios e acabou então sendo colocado na prisão por conta da sua dívida. Então perceba que, como nós falamos, o amor que nós recebemos ele precisa ser refletido. Dentro do contexto de relacionamento, né, de receber os benefícios, né, as bênçãos de Deus, dentro de um contexto de aliança, dentro de um relacionamento, de uma relação pactual, esse amor ele não pode ser unilateral, ele precisa ser refletido de volta para Deus e para com os nossos semelhantes. Esse amor ele precisa ser refletido. Não pode ser unilateral, senão nós vamos perder os benefícios que provém do amor de Deus. Assim como esse servo perdeu os benefícios, porque ele recebeu esse amor, mas não refletiu. A partir do momento que ele não refletiu, ele perdeu os benefícios e foi colocado na prisão por conta da sua dívida. Entende? E aqui, para fechar, então, o estudo da lição dessa semana, lá em Romanos capítulo 5, verso 8, diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Cristo pagou um preço, o preço que nós jamais poderíamos pagar. Para sermos salvos, né, para alcançarmos a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus, né, nós precisávamos que Jesus ele fizesse o que fez. Pagasse a dívida, uma dívida que nós jamais poderíamos pagar. Assim como o servo, né, na parábola, jamais poderia pagar essa dívida ao seu Senhor, Jesus ele paga um preço que nós jamais poderíamos pagar. Não importa quantos anos nós vivêssemos, o que nós fizéssemos, jamais nós poderíamos pagar esse preço.
e Jesus pagou, né? Um Deus que se fez homem pagou o preço no nosso lugar, e nós precisamos entender esse amor, né? Receber esse amor e refletir esse amor. Nós precisamos refletir esse amor, né? Nós jamais poderemos pagar a Deus conquistando ou merecendo o seu amor. O que podemos fazer é refletir esse amor aos outros, né? E é isso que Deus espera de nós, que nós recebamos esse amor que Ele, né, tem para nos proporcionar, e que nós reflitamos para com o próximo, para com os outros, esse amor. É isso que Ele espera de nós, né? É impossível amar a Deus e não amar o nosso próximo. Então, quando nós falamos que amamos a Deus, naturalmente, nós vamos refletir esse amor amando o próximo. É impossível, vamos fechar a lição falando isso, né? É impossível amar a Deus e não amar o nosso próximo. Por quê? Amar a Deus requer que amemos o nosso próximo, né? Amar a Deus é impossível se nós não amarmos o nosso próximo. Eu estou aqui batendo na tecla para você refletir a sua vida, para eu fazer a minha reflexão, né? E aí fica a pergunta: será que nós realmente amamos a Deus? Será que nós realmente amamos a Deus? Reflita na sua vida, de acordo com essa última frase, que é impossível amar a Deus não amando o próximo. Reflita na sua vida. Será que você realmente ama a Deus? Qual é a sua resposta? Né? Qual é a sua resposta diante dessa pergunta? Então, que Deus possa te abençoar, que Deus possa abrir a sua mente para compreender esse assunto tão importante, né? O amor de Deus. É o amor de Deus que nós vamos receber gratuitamente, né? E qual é a sua resposta quando você recebe esse amor de Deus? Né? Qual é a sua resposta quando Deus ele tenta te buscar para entrar num relacionamento com Ele, num pacto de aliança com Ele? Qual é a sua resposta? Né? Que Deus possa te conduzir a responder, né, essa pergunta da melhor forma. Que Deus te abençoe. Foi um grande prazer estar aqui com você nessa lição número 2. Estamos ainda no início do estudo da lição, né, que é o amor e a justiça de Deus. Estamos trabalhando esse trimestre e a gente se vê então na próxima semana na lição número 3. Até lá!